pro futuro, eu prevejo uma batalha. Porque se o Vasco não ganha a licitação, e ele não é o favorito é a dupla Fla-Flu, eu vejo que o Vasco vai... Mesmo a dupla Fla-Flu sendo administradora do Maracanã, e existe também no próprio edital de licitação que tem que deixar jogar. Não muda isso. Essa parte não muda. Quanto mais jogos, melhor. Eu, particularmente, você já sabe qual é a minha opinião sobre isso, sou totalmente contra, não consigo ser a favor disso. Eu acho que local de manifestação é no estádio, lá você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, no último jogo, os torcedores que marcaram presença lá no Chile xingaram o Tite, xingaram alguns jogadores, como o Wesley, até aí tudo bem. Cara, bom ponto também. Maracanã, mano. Cara, tudo debatido esse ano. Não precisaria usar, né? Chato. E quando tiver essa obra, ele vai ter que jogar lá. Né? Virou... Lá, né? Ou em outro lugar, mas sim, quer jogar lá, né? Mas o plano do Vasco é a administração conjunta com alguém? Como é que é essa... O plano é ter a administração e o Vasco vende a questão do Maracanã para todos. Porque o Vasco quer ter a administração do Maracanã e, claro, que vai contar com a dupla Fla-Flu para jogar lá. Então, o slogan do Vasco é esse, né? O nome do consórcio. Todos, né? Maracanã para todos. E o Vasco tá em busca da questão da licitação. Teve pontos impugnados nessa fase agora, que era uma fase técnica. O Vasco, né, tentou e vai tentar recuperar esses pontos, porque entende que não existe nada que desabone, por exemplo, a participação do Santos e do Brusque nesse consórcio. Não teve isso mesmo, de alguns jogos para Alguns jogos. Teve na proposta. Só que o que acontece? No edital não proíbe. Tanto é que diz lá, pode ser clubes de fora do país e estrangeiro. O consórcio pode ser estrangeiro. E aí o Vasco... É claro que ali Por que o Brusque? O dono é vascaíno. O Brusque? O dono é vascaíno. Não é meio bizarro o Brusque tá nisso aí? Não, então, vamos lá. Claro que é aquilo. O Santos, eu entendo. Ô, Betão, é ilegal ou imoral? no papel não tem. Betão, é ilegal ou imoral? É isso. Tá o contrato permite. Podia ser o Standard Liège, vai jogar aqui. Porque teve que juntar... porque teve que juntar número de jogos. Isso aí. Entendeu? Aí juntou o Santos contra dois, né? E juntou o Brusque contra um, pô. Sim. Difícil. Porque a proposta técnica, fatalmente, ela dá um peso maior do que a proposta financeira. Então, fatalmente, 2 contra 1, o edital já tá pronto, já tá feito. Então, o Vasco, se eu tenho 2 contra 1, eu vou botar um 3 contra 2. E aí a alegação é que não podia, mas o edital não proíbe. Então, é ilegal? Não. É imoral? Pode ser. É isso. Porque o Vasco é muito aleatório. Mas o Santos até que não é. O Santos não. Porque o Santos, ele já propõe, porque ele vai fazer a reforma da Vila. A W Torre tá com o Santos nessa, e aí ela juntou o jogo agradável. Trouxe o Santos. Quem trouxe o Brusque foi o Vasco. Quem trouxe o Santos foi a W Torre. Porque tem a história do Pacaembu que vai ser inaugurado aí, que é o Santos dele usar, Mas é o né? seguinte também, essa parte aí da exigência é por número de jogos, mas não é por ano. É pra frente. Sim. Então, eu acho que o erro é você ter colocado isso. Porque o próprio Flamengo e Fluminense dizem lá, a gente vai fazer, sei lá... Tantos jogos de Libertadores sem saber que vai estar na Libertadores. De 25, 26, 27, os dois. É uma projeção. Como é que você sabe? É uma projeção. Nada disso é real. E o Brusque joga a Série B. Você tem real, é o mesmo número de jogos. De Brasileirão estadual. Copa do Brasil. Copa do Brasil também não sabe. É mata-mata. Pode jogar uma vez só. E tem que ter um número mínimo. Só que juntando os dois, dá mais que o Vasco, obviamente. Claro. E tem que ter um número mínimo. São 70, né? A melhor proposta tem que botar pelo menos 70 jogos. Mas são 70 jogos de séries A ou B, competições da Comebol CBF. E o Brusque... Por ano, né? Por ano. E o Brusque, ele te dá essa condição porque ele joga a Série B. Ele tem 19 ali em casa. Exatamente. Então, assim... Qualquer um que você colocasse e jogasse, o Brusque, o AB, o AC... Pra encher linguiça, o Brusque tá dentro. E nada no edital... número de jogos que não. É igual. Porque joga a Copa do Brasil. Só não joga a competição internacional. Pra jogar pro Vasco hoje jogar no Maracanã, e até pra galera que não é Vasco entender, assim. Hoje o Vasco joga, ele entra sempre com a liminar, né? Por que isso acontece, assim? Explica pra galera que... Eu já sei, mas por que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei, cara.
Não, o outro lado recusa. Se você tá brigando com o outro lado com a administração de uma Porque sempre o outro lado não aceita o pedido. Eu não vou cravar. Segundo turno tem Vasco e Fluminense, por exemplo. E justificam com várias coisas. São várias gramado, mas aí o Flamengo e o Fluminense podem jogar junto. Jogo amanhã cedo, teve jogo ontem à noite, não pode. Aí não pode. Só que aí o Vasco vai na liminar e consegue. Porque o TPU assinado diz que quanto mais jogos... Porque era o Vasco que ia jogar. O mandante era o Nova Iguaçu, mas o Vasco estava envolvido. Porque, assim, no TPU diz o seguinte, que é o termo de permissão de uso em caráter precário, que o Flamengo é o que assina e o Fluminense é o interveniente anuente. Ou seja, o cara que dá opinião, mas não responde legalmente. Algo nessa linha. Tá lá dizendo... Ih, rapaz, a camisa do Vascão, não. Pega um pano aí. Daqui a pouco, deixei. O que acontece? Deu tudo certo. Já salvou. O que acontece? O TPU, ele diz claramente que o vencedor, ou quem tá administrando, tem que fazer com que o Maracanã tenha mais jogos possíveis. Sim. E quando o Flamengo e Fluminense impedem o Vasco de jogar, ele tá indo contra o TPU. Molhando o teu... Ele tá indo contra... Falando aí, ó, Joel. Vai falando, Joel. No rádio. Ele tá indo contra o TPU. E ele tá indo contra o Estado. Sim. É basicamente isso. Então por isso que o Vasco sempre ganha, cara. E sempre vai ganhar. Porque tá lá alegando aqui, ó. Tá aqui, tá dizendo que eu posso jogar. Ah, mas é o gramado. Mas não tem nada no gramado no TPU. Não tem nada de que vai prejudicar o equipamento. Então, é isso. Acho que deveria ter o bom senso, não deveria ser resolvido sempre na justiça, porque isso é ruim. Aí a conversa vira uma conversa clubística, porque, infelizmente, a gente vê muito isso, porque ninguém quer estar certo, ninguém quer ver o lado certo ou o lado errado da história. A pessoa quer ver o lado do clube. Sim. E aí já aumenta a rivalidade que já é muito grande aqui no Rio de Janeiro, entre Fluminense e Vasco, que hoje está virando um negócio muito, muito maior do que era antigamente. Sim. E eu vejo que é muito por conta disso. Penso eu, não é porque eu cubro o Vasco. Eu acho que o Vasco tem o direito de jogar no Maracanã, assim como todos os clubes têm. Se Flamengo e Fluminense são os administradores no momento, eles que precisam se explicar por que não querem. Mas, assim, é curioso. O Vasco nunca pode. Nunca pode. Eu vejo muito eles alegando a questão do campo. Vem pro jogo. Vem com a Betfair. Mas, de fato, a alegação verdadeira é que não quer, que não quer. O que nunca pode. Eu vejo muito eles alegando a questão do campo, mas de fato a alegação verdadeira é que não quer, que não quer. O que o Mário fala, eu ouvi mais o Mário falando que o Landim, mas acho que o Landim falou isso também. A história de que a gente botou dinheiro lá atrás, quando tava, depois da pandemia, parado, tudo estagnado, tiramos do bolso, tal, e o Vasco não se manifestou. Nem Botafogo, tem Newton Santos e tal. A verdade é essa. E eles, não, por esse motivo, os dois não aceitam. Em 2019, o presidente era o Campelo. Ele diz... O Campelo falou isso numa live, a gente lá no Atenção Vascaíno, explicou essa situação ele diz que sim, de fato, tentou. Ele tentou. Ele diz que ele foi voto vencido porque... Tinha Flamengo e Fluminense e deram pra eles. Isso. Então, assim, eu acho que existem várias histórias corretas. Mas vamos lá. Eu penso o seguinte, por que eu não concordo tanto com esse argumento? Beleza, gastaram o maior dinheiro na pandemia. Vai ver o balanço do Flamengo agora, quanto de bilheteria conseguiu. Lógico. Cara, e se pagam o mínimo. Se pagou, né? 65 mil, eu acho que no TPU, se eu não me engano, é 65 mil por mês. Cara, o Rio de Janeiro tá nadando em dinheiro. Desculpa, né? Não dá, Betão. O erro maior é lá atrás. Igual agora que a gente falou, 777 e culminou nessa bagunça aí do Ramon Dias. Por quê? Pois é. Sem comando, não trouxeram o diretor, deram poder pra ele, é a mesma coisa. O governo foi empurrando com a barriga. O governo se exonerar, né? Alguém pega aí o Maracanã. Vai renovando, vai empurrando pra eles e agora... Privilegiou a dupla Fla-Flu. É isso, e fica lá jogado. Então agora... Se tu ler o TPU, tá lá 65 camarotes, tantos ingressos pro governo do estado. Sim. Cara, tipo assim, sabe, eles têm uma porrada de ingressos, uma porrada de situações dentro do TPU. Tipo, ó, deixo com vocês, mas ó, vou querer minha mordomia aqui, que isso não faz sentido. Eu não sei como é que tu tá hoje. Eles permitiram isso. O Flamengo e o Fluminense continuam lá com sua carta licitatória. Mas quando o Dusch veio aqui, o vice do Flamengo, Rodrigo Dusch, ele naquela época tinha saído esse novo termo. Ele reclamou muito aqui em ON, que isso afastava o Flamengo porque falava, pô, a gente vai abraçar uma situação que o governo continua tendo a palavra final, exige uma série de coisas, mas o Flamengo continua na jogada, né? Não se retirou da jogada, tá lá. Acho que o Maracanã é de todos, isso é fato. O Flamengo e o Fluminense estão no papel, estão na briga deles ali, na disputa, mas quem permitiu?
Que eles tivessem esse poder. Lá atrás foi o governo do Estado também. sim. E aí, na hora que também o calo aperta, eles vão lá e chegam junto. Eu entendo quando o Flamengo e o Fluminense querem barrar e não conseguem, mas ao mesmo tempo tem que entender que eles assinaram um documento que eles não podem barrar. Isso. Então, assim, quando eles assinarem o TPU, ou o próximo, se tiver, eles têm que entender, não, então tira isso aqui, senão eu não assino. Aí beleza, irmão. lógico. Agora tá lá assinado. Quanto maior o número de jogos, não pode fazer distinção em nenhum clube do Brasil, do Rio de Janeiro. O aluguel tem que ser o mesmo. Sabe, tem uma porrada de coisa escrita, cara. Você não pode ir contra o que tá escrito. É isso. Sim. É Por isso simples. que sempre eliminar ganha, né? Pois é, por isso que o Vasco vai continuar ganhando quando quiser jogar. Não vai ter jeito. E vai ter isso. Vai, Já imagina tá a hora. apostando. Vai ter Vasco e Fluminense segundo turno. Deve ser no Newton Santos, porque também tem uma questão... foi no ano passado, né? O passado foi lá. Cara. Ano passado foi no Newton Santos. Porque quando o Vasco... O Vasco venceu o Fluminense, né? Isso, É. 4x2. O Vasco começar a fazer a obra do São Januário, ele vai ter que ter um campo pra jogar. A primeira opção vai ser o Maracanã. Porque também existe essa alegação. Tem São Januário, por que quer jogar em São Januário? Aí tem a questão que o Mário já falou do maracanizável, que o Vasco só quer jogar jogos maracanizáveis. Que eu não tiro a razão dele, mas tá bom. E quando São Januário tiver em reforma? Aí vai ter que jogar lá. E qual vai ser? Vai ter 3 times pra um gramado só. Ou você vai proibir, ou o Vasco vai ter que jogar fora do Rio. Existe uma série de fatores. Pro futuro, eu prevejo uma batalha. Porque se o Vasco não ganha a licitação, e ele não é o favorito é a dupla Fla-Flu, eu vejo que o Vasco vai... Mesmo a dupla Fla-Flu sendo administradora do Maracanã, e existe também no próprio edital de licitação que tem que deixar Não muda jogar. isso. Essa parte não muda. Quanto mais jogos, melhor. Essa é o aparelho é esse. Ele quer que tenha quanto mais jogos. E o problema é o campo que tem muito jogo. Esse é sempre o problema. Essa manhã foi de protesto no Ninho do Urubu, tá? Muito quente. Sábado tem o duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil. O Flamengo recebe o Corinthians da Isabelle Benito no Maracanã. E é o ex-time do técnico Tite, né? Um caldeirão prontinho pra um monte de coisas fervulhando aí. Agora você concorda que é crise? É crise, né? Calma, Crise. Vene. Roda o VT. Era Na só o que volta a gente faltava. tem O imagens protesto. desse protesto. Cadê? Às vésperas do clássico contra o Corinthians, clima de tensão na Gávea. Torcedores protestaram na manhã desta sexta no Ninho do Urubu, pedindo a saída do presidente Landim, do vice Marcos Braz e do técnico Tite. Tipo de protesto aí, Nos últimos 6 jogos, o rubro-negro só teve uma vitória e vai em busca da recuperação no duelo com o time paulista neste sábado às 4 da tarde no Maracanã. Ainda sem Pulgar, o rubro-negro pode ter Arrascaeta entre os relacionados. Sem Uruguai, o time vive um período de instabilidade no setor de criação. O Fla está na 7ª posição do brasileiro com 8 pontos, mas segue apenas 2 do líder Atlético Paranaense. A coisa tá feia. A música é pra ele. A coisa tá preta. Mas vale, cabe, eu já falei isso. Não for filho de Deus. Sextou, Vene Casagrande? Sextou Ou com sextou clima do quente. Flamengo aqui, ó, na tela. Pra quem não pode ver, a gente conta a torcida organizada do Flamengo, né? Uma torcida organizada do Flamengo, né? Eu não consigo dizer que foi apenas uma torcida organizada. Alguns torcedores, né? Alguns torcedores. Eu consigo ver aí camisa de algumas torcidas organizadas do Flamengo. De fato, compareceram ao Ninho do Urubu na manhã dessa sexta-feira para protestar e cobrar dos jogadores. Eu, particularmente, você já sabe qual é a minha opinião sobre isso, sou totalmente contra, não consigo ser a favor disso. Eu acho que local de manifestação é no estádio, lá você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, no último jogo, os torcedores que marcaram presença lá no Chile xingaram o Tite, xingaram alguns jogadores, como o Wesley. Até aí tudo bem, eles estão lá, eles podem fazer o que eles bem entenderem, claro, dentro da normalidade, dentro do limite, sem nenhuma agressão. Eles protestaram no estádio. Agora, na porta do CT Ninho do Urubu, com todo respeito, isso não é local para protesto, ainda mais da forma que foi feita. Você mandar jogador baixar o vidro do carro, sabe? Totalmente desnecessário bater em carro de jogador. Eu sou totalmente contra isso. Não vou ser a favor. Fala isso aqui. Não vou ser a favor disso. Acho que isso aí não ganha jogo. Acho que os jogadores não vão entrar em campo melhores condicionamentos na parte física ou taticamente falando por conta de um protesto como esse. Muito pelo contrário. Sou totalmente contra. Acho que isso aí não vai mudar nada no Flamengo. De fato, o momento é horrível. Só que eu vou dar minha opinião sobre o protesto. Fala. Além de eu achar errado eles fazerem isso numa sexta-feira pela manhã, acho até que a mira deles tá errada também.
A mira não tem que ser em jogador, não. Tem que ser a quem, mira Benê? tem que ser na diretoria. A gente vem falando. Vamos lá. Vamos pegar um recorte aqui. O Flamengo na Libertadores fora de casa tá desde 2022 sem ganhar. A última vitória foi ainda com o Dorival Júnior, em 2022. De lá pra cá, muita coisa mudou. O elenco mudou, reforços chegaram, treinadores saíram, outros treinadores chegaram. E o que não mudou de lá pra cá? A diretoria, o departamento de futebol. Por que eles não são cobrados? Por que o Marcos Braz não é cobrado? Por que esses torcedores não batem no carro do Marcos Braz? Ou do Bruno Spindel? Ou do presidente Rodolfo Landim? E falar nisso, por que os dirigentes agora eles não botam a cara em uma entrevista coletiva? Porque depois do jogo que eles acharam que o Flamengo foi prejudicado, fizeram um pronunciamento. Esconderam o Tite, fizeram um escudo. Não, o Tite não vai dar entrevista, a gente vai falar. A gente vai falar. Por que agora eles não falam? Por que agora eles não dão justificativa? A justificativa não é pra gente do SBT, não é pra nenhuma emissora, pra nenhum jornalista, é pra torcida. E o presidente Rodolfo Landim, que só aparece ultimamente pra falar de estádio e SAF, não vai falar do péssimo momento do Flamengo dentro de campo, das vergonhas que o Flamengo vem proporcionando nessa temporada? O Flamengo não pode achar normal perder pro Palestino, mesmo sendo no Chile. E outra, foi no estádio que nem é a deles. Era campo neutro praticamente, nem tinha torcida do Palestino. Então, assim, com todo respeito, se é pra cobrar, eu sou totalmente contra isso aí, mas se é pra cobrar, que cobre os dirigentes. Os jogadores, na boa. Acho que nesse momento não vai mudar nada. A gente agradece BTB Esporte, mais uma vez, cedendo as imagens aqui pra gente desse protesto. Esse protesto que aconteceu hoje de manhã na porta do Ninho do Urubu. Eu sempre falo isso aqui, todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, né, Venê? Quando é uma conversa, e eu sempre sou muito a favor de que um grupo de torcedores fure um pouco a bolha e tenha contato com o jogador numa conversa franca e bacana, eu gosto. Aquela coisa que se agenda, e você sabe que isso acontece no futebol. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é um pouco da nossa cultura, o nosso jeito de torcer aqui no Brasil, e essa troca é importante, né? Agora, a intimidação, a violência ou invadir, que eles não invadiram, né? Mas estavam na porta, mas não invadiram. Mas quando tem uma invasão, com agressão, com intimidação, aí eu não curto muito, não. A gente sabe que existe, obviamente, uma intimidação aí, quando você passa de carro e soca o vidro e tudo mais. É uma ameaça. Tem uma intimidação, né? Eu não curto. Mas talvez um grupo dessas torcidas que são caras engajados, que estão sempre perto do clube, sentar, ligar para a própria diretoria, que você disse, eles têm esse contato com certeza. Aí, irmão, vamos conversar? Vamos sentar todo mundo? Vamos conversar? Porque eu acho, de fato, muito importante essa conexão existir. Acaba que tem um grupo de torcedores que acaba sendo a voz de uma maioria, né? Muita gente não pensa como, mas num todo mundo entende que no momento o Flamengo não tá legal. Eu acho que não tem ninguém falando assim, ai não, gente, tá tudo certo. Eu acho que o torcedor rubro-negro realmente está insatisfeito com toda a situação que está acontecendo com o Flamengo, porque gera e cria uma expectativa grande de início de temporada, e com toda a razão do torcedor, né, Vini Casagrande? Com tanto investimento, o Flamengo, que se tornou na última década um clube tão poderoso a nível de título, de entrar sempre numa competição para brigar, e tá nessa situação da Libertadores, tá numa situação no Campeonato Brasileiro, mesmo que no início do campeonato, não é bacana, Vene. Então, assim, a insatisfação existe. Agora, quem é o maior culpado do que tem acontecido com o Flamengo? É essa pergunta que tem que ser feita, né? Vamos lá, depende da pergunta. Eu acho que há um consenso. O maior culpado que acontece nesse momento, em 2024, ou que vem acontecendo há muito tempo? Eu acho que tudo, né? Porque uma coisa vai ao efeito dominó. Então, vamos lá. Para ser sucinto, se eu tivesse que botar o maior culpado, seria a diretoria do Flamengo. Eu acho que a diretoria do Flamengo é a maior culpada. Depois a gente pode discutir aqui algumas decisões do técnico Tite e algumas decisões até apoiadas pela diretoria. Por isso que eu falo que a diretoria é a maior culpada. Exemplo, planejamento do Flamengo para poupar alguns jogadores em determinadas partidas. Eu tenho certeza que o Tite e a sua comissão não tomaram essa decisão sozinhos. Muito pelo contrário. Com certeza a diretoria teve uma conversa com o treinador Tite para decidir sobre isso. Agora, dentro de campo, o Tite é o maior culpado, na minha opinião. A gente pode discutir aqui por que o Gerson continua em campo, mesmo atuando muito mal. Por quê? Porque o Tite o escolhe, o Tite o coloca como titular e o mantém até o fim da partida.
Outra coisa que precisa ser explicada, como é que o Flamengo me toma um gol daquele contra o Palestino e eu vejo muita gente falar assim, mas é um chute que muitos poucos jogadores acertariam. Gente, se a gente for parar e analisar naquela partida, quantas bolas sobradas teve o Palestino? Uma bola ia entrar, porque é um erro grotesco. Você não pode deixar a bola sobrar para o adversário da forma que o Flamengo deixou o tempo todo para o Palestino, porque isso aconteceu. Só que a gente está falando de um chute, de fato, raro de acontecer, mas aconteceu. E o Flamengo é um bando em campo, Fernanda. Não tem uma jogada trabalhada, parece um time de pelada. Além disso, a intensidade é fraca, não existe. Parece um time master jogando, não tem intensidade, não tem marcação sob pressão. Quando você começa a ver o tempo todo o time jogando bola na área, aquele famoso chuveirinho, é porque já está na base do desespero. E é assim que está. O Tite, contra o Palestino, foi na base do desespero. O Flamengo estava na base do desespero. Algo precisa ser feito. Aí você vai me perguntar, você é a favor da saída do técnico Tite? Eu jamais vou ficar levantando bandeira para a saída de treinador, mas para te responder, não sou a favor. Só acho que tem que ter uma cobrança e o Tite entender que precisa melhorar. E os jogadores, obviamente, comprarem essa ideia. É isso aí, torcedor. O Flamengo e o Fluminense ganharam a licitação do Maracanã por mais 20 anos. E parece que os rivais, os vascaínos, não estão satisfeitos com essa decisão. Ao que tudo indica, sempre que quiserem jogar no Maracanã, eles irão acionar a justiça caso a dupla Fla-Flu não permita. O que você acha disso, torcedor? Acha correto? Se existe uma licitação, por que o Flamengo e o Fluminense não têm o poder de não autorizar ou autorizar clubes a jogarem no Maracanã? Eu não consigo entender isso. E na minha opinião, o Flamengo e o Fluminense não têm que liberar mesmo. Até porque o Vasco da Gama tem o São Januário, e parece que até eles não consideram o São Januário como um estádio. Agora, se tratando dos protestos, eu discordo completamente do que a torcida rubro-negra acabou fazendo lá no CT do Ninho do Urubu. Para mim, um protesto mais eficiente seria deixar de ir aos jogos. Já que não estamos gostando do futebol que o Flamengo vem apresentando, é só não irmos aos estádios e essa atitude automaticamente iria impactar na renda do Flamengo. Sendo assim, com certeza a diretoria iria cobrar um desempenho melhor dos jogadores e até mesmo do técnico, não sendo necessário nós fazermos esse papel diretamente como torcedor. Nós podemos cobrar sim lá no estádio, e aí nós podemos fazer a cobrança que quisermos, mas diretamente como fizeram no CT, eu acho errado. Mas e você, torcedor que está assistindo esse vídeo? Você concorda com esse tipo de protesto? E sobre o Maracanã, será que a dupla Fla-Flu autoriza os jogos para o Vasco da Gama? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar os créditos aqui para o canal do Charla Podcast, que foi onde eu peguei esse corte, e para o canal do SBT Esporte Rio. O link deles vai estar aqui na descrição. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.